Paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que estão assim queimando no meu coração. Essa semana eu finalizei a leitura da história de José, eu estou lendo Gênesis, e Deus falou muito ao meu coração, mais uma vez, sobre essa história. Essa história, ela sempre me surpreende, ela sempre me marca. Quando eu estava lendo, eu realmente comecei assim a me derramar em lágrimas. Porque Deus ministrou muito ao meu coração acerca da soberania de Deus na vida dos seus filhos, na vida daqueles que realmente decidiram pegar o caminho estreito e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Não uma vida perfeita, mas uma vida de fidelidade e de amor ao Senhor. E é isso que a gente vê na vida de José, esse jovem, um jovem bonito, um jovem inteligente, um jovem capaz, que foi vendido pelos irmãos dele, foi abandonado, pelos irmãos. De certa forma, talvez nos primeiros anos ali, ele esperava que alguém procurasse por ele e ninguém procurou. Mas, apesar de tudo isso, dessa rejeição, apesar desse abandono, José, ele sempre manteve um coração fiel em Deus. José sempre buscou permanecer em Deus. E aonde ele foi frutífero. E essa é uma característica dos filhos de Deus. Não importa a situação que a gente está vivendo, as circunstâncias que a gente está vivendo, nós continuamos dando fruto, porque frutificar é natural daqueles que estão firmados no Senhor Jesus Cristo. E a vida de José é uma vida frutífera, ele foi frutífero na casa de Potifar, ele foi um bom líder ali, um bom administrador ali naquele lugar. Ele deu frutos de justiça, de santidade ao Senhor, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. Ele literalmente fugiu daquela situação de pecado. E por causa disso, mais uma vez ele foi injustiçado, foi preso. E ali na prisão ele continuou frutificando, porque como eu disse, dar frutos é natural da vida daqueles que estão firmados em Deus. E ali ele foi colocado como líder naquela cadeia, teve a oportunidade de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro do faraó. E estas coisas foram levando José para o cumprimento da promessa do Senhor na vida dele. E quando José finalmente ele viveu o cumprimento da promessa de Deus, o coração dele não se tornou orgulhoso, porque ele tinha o entendimento de que Deus estava controlando, Deus estava conduzindo toda a história dele, toda a história de vida dele. E aí ele diz para os seus irmãos, quando ele encontra finalmente os seus irmãos, ele fala assim: e agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, o coração de José, ele não foi contaminado. O coração de José não ficou amargurado com tudo aquilo que ele viveu. Mas ele entendeu que tudo aquilo era um processo de Deus na vida dele, de amadurecimento, de santificação, que o estava preparando para esse momento. Então José, ele entendeu o alvo final de Deus, que era exatamente esse: a conservação da vida. Foi por isso que Deus me enviou diante de vós. E a conservação não só da vida dele, mas também de todo um povo, no caso, o povo de Israel, no caso, a sua família, o seu pai, os seus irmãos, os seus sobrinhos. E isso é maravilhoso, a gente entender que não é porque eu sou crente que eu não vou viver lutas, não é porque eu sou crente que eu não vou viver dificuldades. Eu falo que ser crente não nos isenta de viver problemas. O mundo jaz no maligno e Jesus deixou muito claro para nós que a vida cristã não é um mar de rosas. Jesus deixou bem claro para a gente que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso claramente. Os homens de Deus, as mulheres de Deus passaram por tribulações, por dificuldades, por perseguições, por momentos de medo, de escassez, enfim, tantos problemas, até mesmo de saúde. Isso faz parte da nossa vida humana aqui nesse lugar. A promessa de Deus é que nós seremos completamente livres dessas coisas, dessas dores, desses sofrimentos, dessas lágrimas no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos
ao sofrimento. Mas a gente tem que ter esse coração que José tinha, essa convicção que ele tinha de que Deus está conduzindo todas as coisas para um bom propósito. Então, nada na nossa vida é por acaso. Talvez Deus não vai nos livrar das perseguições, das tribulações, das dificuldades, mas Deus vai poupar a nossa vida no meio de tudo isso. E poupar a nossa vida não só no sentido egoísta para nós mesmos, né? Mas para que a gente também possa ser bênção na vida de outras pessoas, de outras famílias, para a gente ser bênção no lugar onde Deus nos colocar, que no lugar do nosso sofrimento, no lugar da nossa vergonha, nós possamos ser frutíferos, como José foi frutífero. Que nós possamos abençoar outras pessoas, outras vidas, que nós possamos manifestar os dons que Deus tem nos dado, que a gente tenha esse coração aberto para transbordar na vida de outros e permanecer fiel ao Senhor em todo o tempo. Eu não sei se você está passando por um momento assim, talvez você esteja passando por esse momento, mas eu quero te dizer que Deus está cuidando de você, Deus está poupando você e Deus está conduzindo a sua história. Guarde o teu coração para que ele não venha se amargurar, ok? Continue firmado no Senhor, continue confiando que o Senhor está conduzindo todas as coisas para um bom propósito.